bomba! Uma grande empresa e o maior canal de apicultura aqui do Brasil está envolvido em uma grande polêmica que a polícia bateu na porta. Se você quer saber sobre o que aconteceu, então fique ligado nesse vídeo. Pra quem não me conhece, pessoal, meu nome é Wellington, aqui da Golden Mel, apicultor há mais de 2 anos. Pessoal, eu vi a notícia aqui recente, assisti até o vídeo do Pedro, lá do canal Apsologia. Nessa polêmica, pessoal, a polícia bateu na porta e apreendeu mais de 1 tonelada de mel nessa empresa, né? Eles foram lá, bateram lá, viram, constataram algumas irregularidades. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de conferir esse vídeo, pessoal, já peço para vocês, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa, pessoal, ativa o sininho das notificações para quando a gente fizer vídeo novo aqui, você tá recebendo aí na sua casa. E é isso aí, bora lá para a notícia. Pessoal, eu vou ler a notícia aqui para vocês, vou botar aqui também do lado para mostrar para vocês a notícia, né? A própria Defesa Agropecuária do estado de Goiás, que elas fizeram uma grande apreensão de mel lá em Goiânia, juntamente com a Delegacia Especializada contra Crimes ao Consumidor. Apreenderam 1,4 toneladas de mel falsificado nesta sexta-feira, dia 3/5, em Goiânia. Após denúncia encaminhada pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado, foi apurado que um empresário local envasava mel sem procedência, utilizando rótulos falsos de uma empresa que era legalizada. Além de prejudicar os consumidores e a empresa que estava legalizada, o produto falsificado não seguia boas práticas de fabricação e higiene, o que poderia apresentar risco à saúde da população. Os produtos adulterados foram retirados do mercado e encaminhados para descarte adequado. E aqui tem um Instagram, que eu vou mostrar para vocês aí. O Instagram, vários baldes, né, na caminhonete, que tem o rótulo do produto, né, data de validade. Tem aqui um sachêzinho de mel. E aqui o descarte que eles fizeram lá. Aqui aparentemente parece um lixão que fizeram o descarte do mel, né? Já na minha concepção, eu acho que não deveria fazer o descarte em um local assim aberto, ainda mais um descarte de produto de origem animal, né? Mas essa é a minha opinião. Também tem uma matéria do G1, pessoal, que tá aqui também. Eu não sei se eu vou botar alguns trechos aqui, mas meio borrado para vocês verem a matéria, a notícia, e vocês vão poder acompanhar aí, mas eu vou distorcer um pouco a voz e a imagem para não dar direitos autorais. A polícia apreendeu quase 1,5 toneladas de mel impróprio para o consumo. Uma investigação descobriu que esse mel estava sendo envasado usando rótulos de uma outra empresa sim que era certinha, regularizada. Vamos conversar com o João Vitor Guedes para saber como que a polícia chegou até essa situação e descobriu como é que esse mel estava sendo, porque ele é considerado também próprio para o consumo. Hein, João Vitor? Era um mel ali com açúcar, batizado com água? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos. É isso que a Polícia Civil quer saber e já mandou muito material para a perícia. Você me perguntou de onde que surgiu essa investigação. Foi justamente de uma denúncia lá do Rio Grande do Sul, dessa empresa que é regularizada, que está certinho. O delegado Frederico Maciel da DECOM vai dar mais informações para a gente, responsável por essa investigação. Isso porque, delegado, o investigado aqui em Goiânia usava os rótulos dessa empresa lá do Rio Grande do Sul. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, exatamente. A investigação teve início através da comunicação desse fato pela Agrodefesa, né, na delegacia. E a Agrodefesa, por sua vez, tomou conhecimento desse fato por meio de uma denúncia realizada por uma empresa com sede no Rio Grande do Sul. Essa empresa detectou que estava havendo comércio de mel, é uma empresa que fabrica mel, que estava tendo comércio de mel aqui na capital de Goiânia, usando seus rótulos, só que era um produto que não havia sido vendido por ela. Então daí surgiu esse indício aí da prática de crime e que foi constatado durante a operação, até porque o proprietário do estabelecimento não apresentou nota fiscal desse produto. Então ele foi apreendido e o rótulo que ele está usando é um rótulo de uma empresa idônea, só que a gente não sabe a origem desse mel, a procedência desse mel que ele está comercializando na sua loja. E justamente por isso esse material vai ser periciado. Exatamente, foi tudo apreendido, retirado do mercado e será periciado para constatar a impropriedade desse produto ao consumo. Ele também que não informou como produzia, onde tirava esse mel. Exatamente, ele não soube justificar a quantidade de mel que ele vende é maior do que a que ele produz, porque ele também produz mel de maneira fiscalizada e tudo. Só que esse mel, essa quantidade a mais que ele vende, a gente não sabe a origem, a procedência, como ele é feito, como ele é extraído. Então a gente não tem como atestar a qualidade de um produto desse, ainda mais quando ele tenta maquiar a sua ação utilizando um rótulo de uma empresa que não foi aquele que foi vendido para ele. Além desse problema, delegado, vocês também identificaram outros problemas ali nessa loja? A Agrodefesa diz que constatado que esse mel, além de estar usando rótulo falso, estava sendo comercializado, ali, envasado, fracionado e rotulado, sem obedecer às normas sanitárias. Delegado, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Anhanguera. Lilian, essa loja que está sendo investigada fica no Parque Ateneu aqui em Goiânia. Voltamos com você. Pessoal, como vocês puderam ver a notícia aí do Globoplay, né? Falando justamente a notícia, né? A matéria que eles fizeram. 1,5 toneladas de mel foi apreendidas, sem procedência, né? Conforme a matéria. E eu vou agora ver o vídeo do Pedro
Santos, lá do canal Apsologia. Eu vou conferir aqui, eu já assisti, mas vou estar assistindo de novo com vocês e comentando algumas coisas aqui. No final eu vou dar minha opinião em relação a tudo isso. E o telefone pipocando de notícia, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Vocês sabem que eu sou gaúcho, então o Rio Grande do Sul tá feia a situação, fiquei preocupado achando que fosse alguma coisa com meus parentes, mas graças a Deus não era nada, e sim esta notícia com relação à apicultura. Após denúncia anônima, a Polícia Civil e a Agrodefesa foram até essa empresa lá em Goiânia, e segundo consta nas reportagens, o que aconteceu? Primeiro, fracionamento de mel em local inadequado. Então compravam baldes, tambores, sei lá o que de mel em grande quantidade e fracionavam em embalagens pequenas para comercialização, sem ter um ambiente apropriado para isso, sem ter um selo de inspeção. Pessoal, já comentando justamente esse ponto aqui, como o Pedro falou, realmente os indícios ali é de que estava sendo invasado de forma inadequada, sem estar um local apropriado para justamente estar invasando essas frações do mel, né? E isso aí era uma forma irregular, não estaria dentro dos padrões legais, mas já falo para vocês aqui, pessoal, a maioria dos apicultores, eu e vários outros apicultores, grande parte dos apicultores, principalmente para quem está começando, né? E até apicultores que já têm um pouco mais de tempo também, em sua grande maioria não tem um local adequado ou o local mais apropriado para poder estar invasando seu mel, né? Então, de certa forma, a gente está também irregular fazendo isso. Mas, logicamente, pessoal, que empresas maiores têm sim uma responsabilidade maior, tem sim como custear uma sala, um local adequado para poder estar fazendo todo esse procedimento. Um apicultor pequeno que está começando não tem, logicamente, né? Porém, só estou dizendo que realmente tem apicultores que estão iniciando, até pessoas que estão aí assistindo também, que não tem uma sala do mel, que às vezes faz todo o processo de beneficiamento ali no quartinho isolado, alguma coisa do tipo, e estamos, de certa forma, irregulares, né? Segundo também, utilizavam um selo de uma outra empresa que tinha registro, uma empresa que estava tudo certinho e colocavam isso no rótulo dos seus produtos, segundo consta na reportagem. Pessoal, ele fala justamente uma coisa aqui que fica muito difícil até de entender, né? Porque na matéria fala que a empresa, né, suspeita, investigada aqui, ela estava utilizando o rótulo de uma outra empresa que estava legalizada, mas até onde eu sei, essa empresa que todo mundo conhece aqui já no canal, o maior canal de apicultura aqui no YouTube, acredito muito que ela tem sim o seu rótulo, o seu próprio rótulo. O que ela estava utilizando seria o selo de inspeção, como o próprio Pedro está falando aqui, mas na matéria fica dando a entender que seja o rótulo como um todo, mas não é o rótulo como um todo, e sim o selo de inspeção que vai atrás do rótulo dos produtos, né? Terceiro, a compra de mel sem nota fiscal, assim como a venda também sem nota fiscal, o que caracteriza sonegação de imposto. Sem contar que para o consumidor, quem está comprando aquele mel não tem garantia nenhuma da sua qualidade, porque você não sabe de onde veio esse mel, foi fracionado em local inadequado e a venda também foi feita sem nota fiscal. Pessoal, a questão da nota fiscal aqui, como eu já falei também no primeiro comentário, a maioria dos apicultores também vendem sem nota fiscal. A maioria dos apicultores, até empresas grandes, realmente acabam vendendo sem emitir nota. Não só dentro da apicultura, pessoal, vamos ser honestos aqui. O brasileiro em si, grande maioria dos empresários em si, acabam sonegando imposto, acabam não declarando totalmente seu faturamento, acabam fazendo algumas manobras aqui no Brasil que a gente conhece muito bem, e não só de pequenos produtores, mas médios e grandes também, que acabam sonegando imposto, acabam fazendo alguma coisa para desviar e não pagar o imposto devido. Então isso aí é comum, é errado, logicamente, moralmente, é errado, legalmente é errado, mas é o que acontece em 90%, 80% a 90% dos empresários acabam sonegando, acabam não declarando, acabam não emitindo nota fiscal e, no final das contas, sonegando imposto. Isso é, assim, comum, de certa forma, aqui para nós, né? Então, isso não seria uma novidade. Eu mesmo, por exemplo, não emito nota fiscal. A grande maioria das pessoas que são apicultores, que são pequenos produtores ali, também não emite nota fiscal, mas, infelizmente, essa é a realidade nossa, né? E realmente acontece de fato, né? Então, dois nomes fictícios, o Joãozinho e o Armênio. O Joãozinho é aquele cara que construiu sua casa do mel, gastou dinheiro, fez toda a parte burocrática para conseguir um selo de inspeção, seja ele municipal, estadual, federal, CISB ou celular. Ele gasta com funcionários, gasta pagando seus impostos, gasta na manutenção do local onde faz a extração do mel, gasta na manutenção dos equipamentos. Aí vai lá o Armênio bonitinho, pega o desenho do rótulo, do selo e coloca no mel dele.
Olha que ótima forma de aumentar a sua margem de lucro. O Joãozinho tem todo o gasto, todo o custo. O Armênio vai lá, pega o desenho, coloca no mel dele, olha que mel lindo, inspecionado. Armênio, você está copiando o desenho do amiguinho, Armênio. Não pode, eu te falei isso, Armênio. Esse desenho do Joãozinho. Você tem que criar o seu próprio desenho, Armênio. Seja criativo e inteligente. Armênio, você produz 1 tonelada de mel, mas vende 10. Armênio, cadê a nota fiscal? Você não tem, Armênio. Meu Deus, que surpresa. Armênio não pode, eu te falei isso, Armênio. Que coisa feia. Olha que a polícia vai bater no bumbumzinho, Armênio. E eu estou aqui pensando, isso foi com relação ao alimento que era o mel. Já pensou se dessa vez, além da Aerodefesa, da Polícia Civil, a Anvisa e a Vigilância Sanitária resolvem, de repente, visitar também esse local? Vai que tem pomada, creme, sabonete, produtos cosméticos, sem um responsável químico por trás, sem um dermatologista por trás, por quê? Você não sabe do que é feito, o local não é apropriado, vai que encontrar alguma coisa também, a gente não sabe, né? É uma coisa que ele falou aqui, que vale a pena a gente comentar também, né? Que já existe, né, essa questão de você ter alguma empresa já grande, né, que já está mais tempo no mercado, que já tem um selo de inspeção estadual, municipal ou até mesmo federal, um CIF, né, você vai lá e consegue envasar seu mel, né, naquele local, com a embalagem adequada, obedecendo todos os requisitos lá. Você leva o seu mel para poder estar envasando nesse local e você acaba utilizando o selo de inspeção daquela empresa, né? Até onde eu sei, isso é comum de acontecer, isso é normal. Eu já vi outros canais até grandes aqui, outras empresas grandes aqui, tanto no YouTube ou até mesmo no Instagram, fazerem isso, né? Então isso é de certa forma normal, até onde eu sei, isso é normal. Eu acredito, pessoal, que isso deve ter acontecido, esse canal grande, né? Esse professor Armênio deve ter entrado em contato com essa empresa, com essa empresa maior e ter conseguido esse selo de inspeção e por algum motivo aconteceu alguma coisa, deve ter encerrado a sociedade, a parceria e ou alguma coisa brigaram, se intrigaram, então eles acabaram denunciando por estarem utilizando o selo de inspeção sem a devida autorização. Culpado vai que aparece uma outra denúncia, quem sabe? Se eu tivesse uma situação dessa, eu tiraria urgente das prateleiras, porque pode ser que bata na porta novamente, um outro órgão, uma outra fiscalização e pegue produtos diferentes. Pessoal, uma coisa interessante também que ele falou é justamente a respeito do profissional técnico para estar responsável por aquele setor, por aquela tipo de produção que você está fazendo, né? Se você vai trabalhar com produtos químicos, como sabonete, shampoos, essas coisas assim, cosméticos em geral, você realmente tem que ter um responsável técnico. Acredito sim que essa empresa tenha sim um responsável técnico para poder estar assinando, mas assim como você conhece farmácias que tem um profissional técnico para assinar, que é o responsável por aquela farmácia, mas em sua grande maioria das farmácias que nós temos no Brasil, o farmacêutico nem anda lá, nem pisa lá, ou só vai uma vez por semana para assinar ou para fazer alguma coisa do tipo. Assim também como os casos veterinários, que o veterinário só vai lá também para assinar e fazer alguma outra coisa ali do tipo, e assim como várias outras coisas também, pessoal. Você pode sim conseguir um químico responsável para você estar assinando ali, você tendo o básico ali para você estar funcionando como uma indústria de cosmético, né, por assim dizer, mas tendo um responsável técnico, porém, não necessariamente ele esteja lá no expediente normal ou diretamente o dia todo, né? Por exemplo, a academia também, tem muitas academias que às vezes nem tem profissional de educação física lá, mas tem um que vai lá para assinar, ou seja, uma pessoa comum pode abrir uma academia e ter apenas um profissional de educação física para poder estar assinando, mostrando justamente que ele é o responsável técnico por aquela academia. Então, pessoal, agora eu vou dar a minha opinião em relação a tudo isso, né, pessoal? Realmente, eu sempre já falei em outros vídeos aqui, vou continuar falando, falo aqui também para vocês. Eu sempre vou criticar quando tiver que criticar e sempre vou elogiar quando tiver que elogiar. Então, eu vou dar a minha opinião, você pode concordar ou não com a minha opinião, mas vou expor mesmo assim. Eu tenho minhas críticas em relação a essa grande empresa, esse grande influenciador no ramo da apicultura, aqui no YouTube principalmente, né? Então, se tornou o maior canal de apicultura aqui no YouTube. Tenho minhas críticas, vocês sabem muito bem em relação justamente à questão do marketing, dessa propaganda enorme de que a apicultura é muito rentável, você pode sim faturar 100 mil, 200, 300 mil reais com a apicultura, seguindo passo a passo, fazendo isso e isso, você tem como atingir. Então, eu tenho sim minhas críticas em relação a isso, o marketing, que é muito chamativo, é muito visado, e a pessoa enche o olho, realmente pensa que não vou enricar, eu achei a profissão do século. Então eu tenho realmente minhas críticas em relação a isso, porém, pessoal, eu vou fazer aqui o papel do advogado, né?
até citei já algumas coisas aqui no começo, né? A questão do rótulo, essa questão do selo de inspeção é comum acontecer em algumas empresas, em algumas coisas. Ó, pega uma empresa menor, outra maior que tem um CIF, essa empresa menor acaba pegando, entre aspas, o selo de inspeção, mas ele está invasando, geralmente, o seu mel, o seu produto com aquela empresa, então ele tem autorização para estar vendendo, né, com esse selo de inspeção. Eu não sei se esse foi o caso, antes funcionava dessa forma, ou se alterou e botou-se um novo selo de inspeção que era diferente, ou se de fato realmente acabou se roubando, né, clonando esse selo de inspeção, não sei, né, não deixa assim tão claro a matéria. Também em relação ao profissional, um técnico responsável para estar naquele setor de cosmético, que também é feita uma propaganda para você gerar uma grande riqueza em cima dos produtos das abelhas, no que diz respeito a cosméticos, shampoo, sabonete e tudo. Então, essa questão do um técnico responsável, né, um profissional técnico responsável, é muito simples e fácil de acontecer. Em relação a questão do sonegação de imposto, sonegação fiscal, de não emissão de nota, isso caracteriza justamente a questão do crime, né, financeiro, crime de sonegação. Isso, como eu falei para vocês, é comum dentro dos empresários, no meio do empresariado é comum acontecer tudo isso de sonegação de imposto. Eu conheço vários e vários empresários, até mesmo dentro das igrejas, que são empresários, mas acabam sonegando imposto, né? Então isso não é uma coisa fora do normal, né? É imoral, como eu falei para vocês, é imoral, é ilegal, mas está dentro da realidade, entre aspas, do nosso cotidiano, do nosso Brasil, né? O que mais que ele falou aqui? A questão do rótulo, como eu falei para vocês. Finalizando, pessoal, se você esperava que eu ia ficar criticando, ofendendo, que eu iria ficar falando coisas horríveis aqui nesse canal, desse professor, eu não vou falar, pessoal, eu não vou criticar, eu não vou ofender, nem vou falar nada, né? Porque uma coisa a gente tem que tirar de aprendizado com tudo. Se você não faz nada de errado, então realmente você pode ter razão em criticar essa pessoa, em criticar esse canal, em criticar esse professor. Se você é a pessoa mais honesta, mais correta, que não comete erros, que não comete nenhuma falha ali, que não sonega imposto, que não faz essas coisas do tipo aqui que foram citadas no vídeo, né? Se você é esse tipo de pessoa, você pode criticar, pode falar à vontade, mas se você é como a gente, como a maioria das pessoas que tem suas falhas, porque hoje eu posso não errar, né? Hoje o Pedro pode não ter errado, mas e amanhã, quando ele cometer um erro, quando eu cometer um erro, e aí as pessoas forem lá e criticarem ele, vierem aqui me criticar, falarem mal, começar a questão dos haters e tudo. Então, pessoal, a gente tem que analisar bem, pensar muito bem naquilo que a gente fala, naquilo que a gente critica, né? Porque hoje você tá apontando um alvo, hoje você tá apontando para uma pessoa, mas amanhã pode ser essa pessoa, você pode estar no lugar daquela pessoa, você pode cometer algum erro, alguma falha, dentro da apicultura ou fora dela, como pessoa, como pai, como filho, alguma coisa do tipo, você pode cometer erros e as pessoas vão julgar você também. Então a gente tem que se impor, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa, e ver o que aquela pessoa está passando, ou que já passou, tirar ensinamento de tudo isso que a gente observa, desses erros, dessas falhas que as pessoas cometem, né? Então era isso, pessoal, a gente não deve ficar criticando apenas por criticar, por ofender, tá vendo, ele é um picareta, tá vendo como ele é um professor picareta, um pilantra, ele faz coisa errada, isso, aquilo, outro, tal, coisa. A gente não tem que fazer isso, porque a gente acaba até mesmo cometendo crime de calúnia, de difamação. Por mais que a pessoa possa ser aquilo ou aquilo outro, a gente não tem que ficar falando publicamente aquilo, ofendendo as pessoas, né? E a gente tem que saber respeitar. Mesmo que a gente discorde daquela pessoa, mesmo que a gente discorde de opiniões, de ações, de tudo, mas a gente tem que saber discordar, mas respeitando. E isso é o que eu vou pregar aqui no canal, isso que eu vou trazer aqui no canal. Vou dar minha opinião, trazer opiniões polêmicas, mas sempre respeitando as pessoas e sem fugir longe disso e sem ir muito fora da curva, dentro do respeito, dentro do limite necessário. Então, era isso, pessoal. Vamos aprender com tudo isso que a gente viu com essas notícias e torcer para que tudo dê certo. Realmente eu torço para que tudo dê certo para o professor, para o canal.
como um todo, como a empresa, como um todo, porque uma coisa que eu quero trazer para vocês, pessoal, eu torço pelo crescimento do professor, eu torço pelo crescimento do canal, porque quanto mais pessoas entrarem, ouvirem a mensagem sobre a apicultura, todos nós vamos ganhar, pessoal, todos nós. Tanto o Pedro aqui vai ganhar, porque vai ter mais pessoas que vão entrar, ou por meio do professor, por meio do canal lá, maior canal de apicultura, né? Então vai ter mais pessoas que vão entrar nesse mundo, que vão conhecer sobre esse mundo e vão descobrir o Pedro, vão descobrir o canal do TC Abelhas, vão descobrir o canal do Abelhando Mundo Afora e vários outros canais aqui dentro do YouTube. Então isso é bom para todo mundo ganha quando outros crescem também. Então a gente não tem que torcer pela queda do outro, porque quanto mais o outro cresce, mais a gente vai crescer e por mais que a gente discorde de opiniões, de pensamentos, de ações, então mesmo assim a gente tem que torcer pelo progresso e o crescimento do próximo. E eu torço muito que dê tudo certo e que Deus possa abençoar a vida do professor e que possa passar tudo isso da melhor maneira possível. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E deixa nos comentários aí o que você achou de tudo isso, se você concorda com o que eu falei, se você discorda, deixa nos comentários. Quero saber a opinião de vocês e eu vou estar lendo nos comentários e respondendo. Então, deixa aí nos comentários, pessoal. Tamo junto. Valeu!